Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho, dia de vida, dia de bênção, dia de vitória. Obrigado, Senhor, por tudo rendemos a Ti a nossa gratidão. Te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, pela oportunidade da comunhão, de louvarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, com reverência, com vontade de ouvir a Tua palavra, nós oferecemos a Ti o nosso coração aberto. Pedimos que o Teu Espírito Santo use mais uma vez a sua palavra para falar conosco. Todo impedimento a ela seja destronado, vencido pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Somente até aí, versículo 19, por enquanto. Quero inicialmente, a partir desse texto tão conhecido, tão rico, tão abençoado, falarmos sobre o alto nível dos servos de Jesus. Às vezes a ideia que nós temos de servir a Jesus, ela é um tanto quanto religiosa, distorcida do Evangelho. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos aprender com a palavra que um servo de Jesus, para ser servo de Jesus, apesar de ser servo, precisa aprender com o Evangelho que os servos de Jesus o servem em alto nível. É comum você ver alguém frustrado porque ele gostaria de servir as Forças Armadas e não conseguiu. Ou a Marinha e não deu. Ou a Aeronáutica e não deu. Ou numa empresa e não deu. Numa determinada função, ele não conseguiu. A exigência era muita para ele. Ele queria servir lá. Queria trabalhar, queria dar a sua contribuição, galgar posições. Mas é muito comum isso. Por algum motivo, ele não pôde. Ele não conseguiu. E isso acontece em grande escala, em pequena escala, com altas empresas, pequenas empresas. A pessoa não pode servir, ele é considerado inapto, não apto para servir lá. E a gente tem a ideia de que para servir a Jesus não há nenhuma exigência. Será que isso está certo? Que Deus é bom, ele chamou Abraão, Abraão já era velho, ele chamou Moisés, Moisés disse que não sabia falar, ele chamou Jeremias, Jeremias falou que era uma criança, Pedro era sanguíneo, o João e o Tiago era egoísta, e você vê tanta gente inadequada aos olhos do mundo que não serviria para servir em outro lugar, e foram grandes servos de Deus. Será que por isso a gente entende que ser servo de Jesus pode ser de qualquer maneira? Então eu creio que nós vamos ser abençoados com esse tema que pode nos levar a refletir numa nova forma de servir a Deus. Como introdução, queridos, nós queremos dizer que toda a criação, de tudo que Deus criou, só sobreviverá ao que está previsto pelo próprio Deus, aquilo que está em Cristo. Então, onde Jesus não estiver, ou aquilo que não estiver em Jesus, deixará de existir. Questão de tempo. Não servir a Jesus é declarar-se inútil para Deus. Uma pessoa, quando ela apresenta alguma desculpa para não servir a Jesus, ela está dizendo com a boca dela, está fazendo uma escolha, que ela para Deus é inútil.
que Deus não deve esperar nada dela. Por quê? Porque ela não quer servir a Jesus por algum motivo. Então ela está se declarando inútil para Deus. O alto nível dos servos de Jesus, nós vamos ver que Jesus ensinou para as pessoas que procuravam ele só pensando em serem servidas. Porque Jesus veio como um grande servo e serviu a todos. E teve gente que entendeu que Deus é só isso, que ele existe para servir as pessoas. Ele não tem mais nenhum plano, não existe nada maior. Deus é alguém que você lembra quando você precisa, quando a situação complica, quando alguma coisa dá errado, quando os homens dizem, olha, isso daí não tem jeito. Aí você fala, agora é Deus. Essa é a ideia mundana que se criou de Deus. E também, às vezes, a ideia religiosa. O que nós vamos aprender com o texto e com o contexto é que Deus, em Jesus, ele tem servos e livres. Servos livres. Se não for servo e livre, não é de Jesus. Então, se a pessoa não é livre, é um servo, mas não é livre, não é de Jesus. Se ele for livre, mas não serve, também não é de Jesus. Ele pode ser da igreja, dele, de alguém, de alguma coisa que ele pensa que é Deus, que ele acha que é Deus, que ele definiu como Deus. Então, o próprio Deus, em Jesus, deixa claro que Jesus veio para libertar e para nos chamar, para servi-lo, e ele só tem servos livres. Por aí você imagina um nível. Imagina uma cadeia com preso com a porta aberta. Não pode abrir a porta. Se abrir, foge. Porque se é servo, é escravo. Servo no Antigo Testamento, aqui na idade da igreja que está sendo escrito, é escravo. Servo, ele era comprado, ele era obrigado a servir, ele servia. Então, como que você abre a porta de um lugar onde tem pessoas presas e deixa ele livre? Então, como é que Jesus liberta as pessoas das antigas prisões, mundanas, malignas, carnais, diabólicas, e agora ele compra elas, é dele, e ele libera e fala, ó, faz o que você quer. E mesmo assim, eles vão continuar escravos. Olha o nível que esses servos servem. Eles são servos, servem como servos, porém são livres. Não tem algema, não tem corrente, não tem prisão. Uma empresa, para obrigar os seus funcionários a servir, ela usa da força. Se você não estiver servindo direitinho no trabalho, você é divertido. Se você não melhorar seu serviço, você é demitido. E se seu serviço for muito ruim, você pode ser demitido sem nenhum direito. Então essa opressão, essa autoridade, essa cadeia prende o servo. Então ele começa servindo pelo salário, mas ele também tem medo do desemprego. Ele tem medo da punição. Ele tem medo da demissão. E assim é onde quer que sirvamos. Todo mundo exerce autoridade sobre os servos, mostrando alguma forma de puni-lo, alguma forma de obrigá-lo. E Jesus, diferente de todo mundo, diz que ele veio e libertou. Ele não quer ninguém fazendo nada para ele que não seja para ele livremente. Ele não se importa com o tamanho do serviço. Ele falou, olha, a obra que meu pai não plantou será arrancada. Se isso não partiu de Deus, do coração de Deus, para você fazer para Deus, nem faça. Isso não tem valor. A planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. Só que as igrejas, é normal a instituição prender, porque ela tem medo de perder membros, ela tem medo das pessoas não servirem a Deus, elas querem alcançar seus objetivos. E aí as instituições vão praticando esse cristianismo louco das 10 virgens, das 5 virgens loucas, que é um cristianismo praticado sem a direção do Espírito. Por isso elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. O que nós vamos aprender com o texto é que se nós quisermos mesmo ser servos de Jesus, nós vamos ter que aprender a ser servos e livres. O que você tiver que fazer para Deus, você vai ter que fazer para Deus e livremente, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma cordinha, sem nenhum cabresto, sem nenhuma punição, sem nenhuma pressão.
É algo seu para Deus. Então, se alguém não servir para nada nesse mundo, para Deus ele ainda serve. Por exemplo, o comércio dispensa as pessoas que não conseguem produzir, a indústria também, a moda também. A moda diz para o ex-belo, agora você não tem mais beleza, você já era. A indústria fala para o funcionário, você não interessa mais para a empresa, ela vai descartando. Vai chegando um tempo que a empresa fala, olha, agora não dá mais, você tem que parar. Você vai para o lixo da vida. Já serviu, não serve mais. Você era forte, você era bonito, você era habilidoso, você era belo, você tinha uma boa produção, mas agora você já era. Para Deus, não. Se alguém não servir para mais nada neste mundo, para Deus ele ainda serve, mas ele tem que servir. Ele não pode ser inservível. Deus não dispensa. Não tem nenhuma orientação na Bíblia que Deus diz, olha, quando chegar nesse ponto aí, eu não quero mais. Ele falou, não, ainda que você seja o mais rejeitado, o mais indigno, se a mãe que te amamentou esquecer de você, Deus fala, eu ainda te quero. Para Deus não tem ninguém que não presta, para Ele todo mundo serve. Mas nós temos que ter essa consciência que no reino de Deus todo mundo serve. Deus trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, os anjos trabalham, não tem parasitas. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por nós, fazendo coisas que a gente nem imagina. A Bíblia fala que a mente humana não consegue sondar aquilo que Deus tem preparado. Quer dizer, Ele preparou. A Bíblia fala que é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o texto que nós lemos, ele começa dizendo que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus começa declarando o seu amor para todo mundo e dizendo, olha, o Filho que eu estou enviando é para isso. Ele não foi aí para condenar. No versículo 17, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E o 18 diz, João 3,18, nós lemos, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Então a primeira coisa que nós precisamos para ser servos de Deus é crer nele. Acreditar no projeto dele, na causa dele. Como é que vai servir uma causa que você não acredita nela? Como é que você vai servir alguém fielmente, livre, que você não acredita nele? Você nem crê que ele existe. Você não crê que ele é possível. Aí fica só religião, só enganação. São pessoas que não têm a menor ideia do que é servir Jesus. E Deus amou o mundo, e a prova que ele deu para todo mundo, que ele amou todo mundo, é que ele enviou seu Filho para morrer no lugar de todo mundo. Ele falou, quem crê nele, custa nada crer. Deus é acreditável. A gente crê em tanta coisa que não merece crédito. A gente acredita em tanta porcaria. E às vezes quando chega em Deus, fala, não sei se eu acredito. Deus enviou Jesus e falou, olha, quem crê nele, ele não disse que todo mundo vai crer, não. Ele falou, é quem? Quem é alguém? Alguém vai crer. Quem crê nele vai ter a vida eterna. Quem não crê, não vai ter a vida eterna, porque ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Julgado todo mundo já está. Então quem não for salvo do julgamento, permanece, já está julgado. A humanidade, ela começa a sua vida na terra com uma sentença, julgado, com uma sentença de morte. E quem não conseguir mudar isso servindo a Jesus, ele permanece com essa sentença. E no versículo 9, Jesus explica por quê. Ele diz, o julgamento é este, é que ele amou os homens e os homens amaram mais as trevas. É uma questão de amor. Qual vai ser o julgamento? É que Deus odiou eles? Não. O julgamento é porque Deus amou eles, mas eles não conseguiram amar a Deus. Não é que eles não amaram a Deus, é que eles amaram mais as trevas. Eles amaram a Deus, mas só que eles amavam mais alguma coisa do que Deus. Amou mais. Então todo mundo vai dizer que ama a Deus. E talvez seja verdade, ele tem algum tipo de amor por Deus. Mas ele colocou Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em centésimo lugar. Ele amou mais outras coisas. Então o julgamento é esse. Deus amou os homens, enviou Jesus, e eles não conseguiram corresponder a esse amor. Jesus não é somente digno de crédito, Jesus é digno de amor. Porque quem eu poderia amar mais do que alguém que trocou a minha sentença de morte eterna para salvação eterna? Então vamos lá, vamos ser racionais. Deixa a fé do lado.
como seres humanos, racionais. Eu tenho uma escala de valores de pessoas que eu amo. Onde você colocaria Jesus? Sabendo o quanto Ele te amou, quanto que Ele me amou? Ele me amou dando a vida dele por mim. Eu estava com uma sentença de morte. Ele falou, eu morro no teu lugar para você viver comigo para sempre na eternidade. Quem você colocaria na frente de Jesus para amar mais? É uma estupidez nossa quando a gente ama alguma coisa mais do que Jesus. É um engano das trevas, é um erro do nosso coração. É uma besteira que a gente faz conosco mesmo, que a gente nunca parou para pensar. Como que eu vou amar alguma coisa que eu chamo de meu, sendo que tudo que é meu é porque Deus me deu. E eu vou amar mais o que Ele me deu do que Ele que me deu. Olha o versículo de 3:27. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dado. Então tudo que você tem é porque o céu deferiu. Eu tenho a minha vida porque o céu me deu. Eu tenho um pai, uma mãe, um filho, um carro, uma habilidade, uma beleza, uma saúde. Enfim, ninguém pode receber absolutamente nada se o céu não lhe der. E como que agora eu vou amar alguma coisa que eu chamo de meu? Porque para mim chamar alguma coisa de meu, eu preciso existir. E para mim existir, eu preciso de Deus. Porque se eu não existir, nada é meu. Quando você não existe, você não pode chamar nada de meu. O que é teu se não existe? Se eu me perdi, não tem nada meu. Nada, absolutamente nada. Eu não tenho meu. É um erro do servo quando ele acredita em alguma coisa mais do que Deus, porque nada mais é acreditável do que Deus. E Jesus disse, o julgamento não é que Deus não te amou, é que você não conseguiu amá-lo. Você não conseguiu amá-lo mais do que as outras coisas. Teve coisas que você amou mais do que Ele, e Deus, onde Ele não for o primeiro, Ele não é. Como você colocaria Deus em segundo lugar? Na onde? O Criador e sustentador de todas as coisas, você vai colocar Ele na sua vida em quarto lugar, quinto lugar? Ele não vai estar. E onde Deus estiver, Ele é Deus, Ele é o primeiro. Onde Ele não é o primeiro, Ele não está. Ele não é. Nós pensamos que Ele está, mas Ele não está, Ele não é. Onde Ele estiver, Ele é o primeiro, porque Ele é o Deus insondável, Ele é o Deus que transcende todas as coisas. O versículo 36, para fechar aí no capítulo 3, diz assim, quem crê tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Bom, a rebelião começou com Lúcifer contra Deus no céu. Aqui na terra, Jesus está dizendo, olha, quem crê tem a vida eterna, vai viver para sempre com Ele. Quem se mantém rebelde? O que é rebelde? Que não obedece, que não cumpre, que diz, mas não faz, que não consegue obedecer. Ele falou, quem se mantém rebelde, como Lúcifer, como Adão, rebelou-se. Ele falou, esse que se mantém rebelde, não verá a vida. Nós não temos ideia do que é a vida ainda. Nós já nascemos num corpo mortal, já nascemos sob maldição, e nós conhecemos a vida como nós a vemos, mas nós não temos ideia do que é a vida onde Deus a criou. A fonte de onde ela se originou. Nós não sabemos nada de vida. Nós sabemos de vida dessa vida nossa que morre. Fora disso, a gente não sabe nada. E Jesus diz, quem se mantém rebelde a Deus, não verá a vida. Ele nunca vai saber. Dessa vida de maldição, ele vai para a morte, e ele nunca vai saber como é a vida. Recebeu de Deus a vida, recebeu de Deus o amor para continuar vivendo, recebeu de Deus a promessa de que ele viveria eternamente, um Deus que vale a pena amar, um Deus que vale a pena acreditar, mas ele não conseguiu, então ele abriu mão da vida. Ele abriu mão não só da vida dele, mas de viver a vida onde ela acontece. Na rebeldia, a ira de Deus ia destruir tudo que Deus criou para o homem. Na rebeldia do homem, a ira de Deus ia destruir tudo. Mas em Jesus, Deus manifestou o seu amor, a graça dele envolveu a humanidade, e Deus sustenta tudo por Jesus. Então, tudo que foi criado, tudo que é mantido e tudo que existirá um dia, a Bíblia deixa claro que isso está em Jesus. Olha, ser servo de Jesus é melhor do que servir nas Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica, onde quer que seja.
Porque tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que existirá eternamente, existirá nele. Logo, servi-lo é uma honra. Logo, servi-lo é algo inimaginável. Nunca imaginei que servir Jesus fosse servir a um reino tão grande. Então Deus criou em Jesus, sustenta em Jesus, salva em Jesus, e tudo que Ele fará de novo que está revelado no Apocalipse é em Jesus. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo salvar o último aqui, haverá ressurreição, ele vai apresentar a Jesus, e Jesus vai apresentar a Deus como sacrifício da sua vida por eles, e Deus dará a ele todas as coisas, porque elas foram sustentadas na sua morte na cruz. Então o que não está em Jesus deixará de existir. Seja nações, seja pessoas, seja o que for. Tudo. Por isso diz o texto, aquele que não tem Jesus, ele sofrerá a ira de Deus. Então a ira de Deus um dia olhará para tudo que não está em Jesus, que não foi alcançado por seu sangue, que não foi coberto com o seu amor, que não foi alcançado com a sua graça. Tudo isso deixará de viver, viverá na morte. Onde você vê Jesus morrendo, pode saber que ali haverá morte eterna. Onde Jesus morreu, não haverá vida. Pode ser na minha vida, na sua vida, na vida de quem quer que seja. Jesus morreu ali, ali não haverá vida. Em todas as coisas. O texto diz que não sobrará nem raiz e nem ramo. Então, quando esse mundo passar, e no novo céus e nova terra, vai ter pessoas reinando com Deus em Jesus. Quem são eles? Os servos de Jesus. Aqueles que o serviram aqui, estarão lá. Uma alta honra. É um grande chamado servir Jesus. Nós temos ojerizo dessa palavra servo. Nós gostamos da palavra Senhor. A gente prefere ser senhor do nada do que servo de Deus. A maioria, ele prefere ser senhor do nada, porque quem não tem Jesus, ele não é senhor de nada. Ele não se criou, ele não se salvou, ele não se garante, ele não pode se ressuscitar, portanto, ele é senhor do nada. Ele está ali num trono que tem data marcada para cair, para morrer. Mas o homem gosta de ser senhor, ele se sente bem sendo senhor do nada. Ele tem ojeriza de ser servo. O texto diz que no reino do céu só tem um senhor, não tem vaga para senhor, é Jesus. Ele pagou por tudo no reino dele com a morte dele. Ele disse para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai criar a humanidade vai pecar, o Senhor vai destruí-la, a não ser que a gente a sustente. Ele falou, eis-me aqui. Então tudo está nele. E agora eu sou chamado por ele para servi-lo. Se eu não sirvo, resta a ira de Deus. Porque no reino dos céus, é um reino dos céus, e o rei é Jesus, e só ele é o Senhor, não tem outro Senhor, e todos nós somos servos. E servos que servem, servos úteis, servos que estão dizendo para Deus, o Senhor é um Deus que usa tanta gente, que para esse mundo não presta para mais nada, o Senhor ainda serve, então tem alguma coisa que eu posso fazer, eu posso ser útil. Imagine que a porta do céu vai fechar, e eu vou ficar do lado de fora, e vou dizer para Deus, não tem nada que eu possa fazer. Eu nunca consegui me interessar por servir. Não, eu quero estar do lado de dentro. Então nós somos chamados. Olha, um Deus desse tamanho, com um projeto dessa magnitude, amando dessa forma, sendo acreditado como é, cumprindo a sua palavra, e ele ainda diz que nos quer servindo ele. Ele abre essa oportunidade. Eu que não consigo servir em muitos lugares que eu gostaria de servir na terra, agora eu sou chamado para servir num reino desse. Eu logo digo, eu quero. Só que aí vem a segunda parte. É livre. Você tem que servir sem pressão. Ele não tem servos presos. A prova que Deus não tem servos presos é que se Deus usasse o poder dele para obrigar, todo mundo serviria. Deus pode provocar dor, Deus pode provocar pavor, Deus pode provocar perdas, Deus pode assustar. Se Deus dissesse a senhora 3 vezes por dia, se você não me adorar,
você vai ver o que te acontece, todos nós adoraríamos 3 vezes por dia. Mais ou menos como a empresa fala, se você não chegar aqui às 7, você vai ver o que acontece. Você vai perder. Se você não servir durante as 8 horas do dia, direitinho, então Deus tem poder para isso, mais do que a empresa, mais do que as Forças Armadas. Só que Ele não faz isso, as pessoas não servem e não acontece nada. Porque Deus não aceita esse serviço que obriga. Esse serviço que era obrigado, que era a lei do Antigo Testamento, Jesus cumpriu por nós. Teoricamente, se alguém conseguisse cumprir a lei, ele seria salvo. Mas como ninguém ia conseguir cumprir aquela lei, Jesus veio e cumpriu por nós. Então agora nós temos que aprender a servir a Deus em alto nível. Se você entrasse numa cadeia e visse uma cadeia cheia de presos com a porta aberta e sem guarda, sem nada, você diria que esses presos são de alto níveis. Para preso, como é que eles não vão embora? Não, eles estão cumprindo a sentença deles e eles não vão embora, eles estão livres, mas não vão. Vocês são servos? Somos. De quem? De Jesus. E se você não serviu, o que acontece? Nada. Agora nada. Você vai dormir, vai acordar amanhã, você vai dormir, vai acordar depois da manhã, você vai viver o tempo de vida que Ele tem para você. Ele não vai te pegar na esquina. Ele não vai te aterrorizar. Existe uma multidão de gente que não serve, o desafia, o aborrece e dorme pesadamente. Prosperam na terra. Um dia eles vão se arrepender, porque tudo que não está nele, dele e por ele, deixará de existir. E ainda conscientemente eles terão remorso de saber que eles passaram a vida deles servindo coisas menores, coisas ridículas, pequenas, e rejeitaram o chamado para servir a Jesus. Pensavam eles que estavam fazendo o melhor negócio, mas não existe nada tão rico, nada tão grande, que a gente possa servir mais do que Jesus. Uma única promessa deste rei é o suficiente para me convencer a servi-lo eternamente, a ressurreição. Quando chegar a hora da morte, quanto você daria para viver? Vamos imaginar que você serviu quem você quis e ajuntou tudo o que conseguiu durante toda a sua vida. Quando chegar a hora de morrer, quanto você daria para viver? Tudo. Para viver mais quanto tempo? Mais uma vida. Aí ele fala para os servos dele, falou, quem me servir, quem crer, quem acreditar, quem me amar, quem corresponder e me servir, vai viver para sempre. Só uma promessa. Como que eu vou dispensar uma promessa dessa para servir a quem quer que seja em qualquer outro lugar por alguma coisa? Ou colocar ela acima disso? Seria humanamente estúpido. Humanamente estúpido. Só uma pessoa que a Bíblia chama de tola faria isso. Só uma pessoa que a Bíblia chama de louco faria isso com ele mesmo. Só uma pessoa cega andaria nesse escuro. Mesmo assim, você vê uma preguiça para servir a Deus. Essa preguiça está dizendo 2 coisas. Eles não acreditam que Deus existe, ou eles não acreditam que servir a Deus é o melhor negócio. Eles acham que tem alguma coisa que é melhor, que é mais compensadora. Então a ressurreição, a riqueza da vida eterna, o habitat, as moradas celestiais, enfim, tudo que vem, tudo que está prometido, são coisas maravilhosas demais para a gente comparar e falar, eu vou perder isso por isso? É isso mesmo, eu estou trocando isso? Só tem uma coisa que justifica, é que eu não acredito que essas coisas são possíveis. Eu não acredito na ressurreição. Eu não acredito que tudo que não está em Jesus deixará de existir. Aí a Bíblia fala, quem nele não crê, nunca verá a vida. Por que você não creu? Porque você foi amado, mas você não acreditou que foi amado, e por isso você não correspondeu. Porque quando você acredita num amor desse tamanho, não tem como não corresponder. É um amor insondável, é um amor transcendente, não tem como. Então, queridos, a Bíblia fala que se a pessoa não serve, resta para ele, então, a ira de Deus. Por que a ira? Pela rejeição do seu amor. Rejeitou o amor de Deus, aí ele vem a ira de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8:31, o texto já diz assim, olha, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Depois dele explicar que Deus amou o mundo, da vida eterna,
Aí teve um grupo que creu em Jesus. Aqui ele está falando com esse grupo. João 8,31, é na sequência. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro ensinamento de Jesus, ele está dizendo que servir a Deus em Jesus é a melhor coisa que alguém pode fazer por ele mesmo. É amar e é servir. Agora, tem uma coisa que nós precisamos aprender. Para servir a Jesus, você precisa aprender a ser servo livre. E nós temos dificuldade em ser servo livre. Se não tiver obrigações, compensações, a gente não serve. Se quebrar a corrente, abrir a porta da cadeia, se liberar e falar assim, olha, vem quem quer, as pessoas não vêm. Servo livre é aquele que ele vai continuar servindo a Deus por Deus. Ele entendeu que a melhor coisa a fazer com a vida dele é servir Deus. Se Deus amanhã falar assim, olha, decidi hoje que não tem mais inferno, não vou mandar mais ninguém para o inferno, então não haverá mais punição. Mas não é por isso que nós o servimos. Nós vamos continuar servindo. Porque nós nunca o servimos por medo da condenação. É porque ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Ele nos amou e nós o amamos também, correspondendo a este amor. Não se trata de punição. E Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que nesse texto de João, ele vai repetir muitas vezes, em verdade, verdadeiramente. Por que verdade, verdade? Por que verdadeiramente? Porque tem um falso. Tem o falso livre, tem a falsa verdade, tem o falso salvo. E Jesus não mantém ninguém no engano. Diz que ele era a luz veio para iluminar a vida dos homens, dizendo, olha o que existe no mundo. Você não quer Deus? Tem o diabo. Você não quer Cristo? Tem o anticristo. Você não quer o Espírito Santo da verdade? Tem o espírito da mentira. Tem os demônios, os espíritos imundos. Você não quer o céu? Tem o lago de fogo. Jesus fala disso abertamente. Não escondeu isso. Ele não disse, vai ser assunto muito sério, não dá para falar. A prova que Deus amou é que ele veio para que vocês não vão para lá. E mesmo sendo um reino muito grande, ele não precisaria do nosso serviço, mas ele nos chamou para servi-lo. Nos honrou, nos deu a oportunidade de nós o servirmos quando nós muitas vezes não conseguimos servir em lugares pequenos da terra. Aí a gente serve a Deus de um jeito menor do que a gente serviria a qualquer lugar que a gente trabalhasse. E nós falamos, isso é para Deus. Poxa, olha o tamanho da recompensa e olha o coração do servo. Você acha que isso vai dar certo? Por isso, verdadeiramente livres. Porque a religião produz falsos livres. Eles pensam que estão livres. Jesus está falando aqui com religiosos. Eles disseram assim, olha, nós nunca servimos ninguém. Como é que o senhor está falando que conhecereis a verdade vos libertará? Nunca fui escravo. Jesus disse, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você não sabe que você é escravo, mas você é. Você vai descobrir que você é escravo do pecado quando o efeito do pecado surgir, é a morte. Aí você vai querer se livrar da morte e não consegue, está preso. Preso na morte, preso na condenação, preso no juízo. Você era escravo e não sabia. O diabo te enganou fazendo você entender que você era livre. Livre para fazer o que quisesse. E o que você fez com a liberdade? Me servi, vivi para mim. Tudo que me deu na cabeça eu fiz, tudo que eu quis fazer eu fiz. Você serviu a Deus? Servi também, mas quem você serviu mais? Meu Senhor não é quem eu digo, meu Senhor é quem eu sirvo. Meu Deus não é quem eu digo, meu Deus é quem eu adoro. Dizer todo mundo diz que serve. Mas o meu Senhor não é quem eu falo, o meu Senhor é quem eu sirvo. Aquele que eu sirvo, esse é o meu Senhor. E eu vou ter a bênção do meu Senhor. Eu não servi a Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Os servos de Jesus, eles servem em alto nível, livres. Como é que alguém livre pode ser escravo? Há um nível de comprometimento, de amor, de entrega, de rendição, de acreditar na causa, de reconhecimento, que eles não precisam de correntes. Jesus não tinha que morrer por mim, ele não era obrigado, ele não me devia isso.
Ele não tinha que fazer nada disso por mim. Aí ele vem e faz. E diz agora, você também não precisa fazer nada que você não queira por mim. Você quer cultuar? Cultue. Se não quer, fica à vontade. Você quer louvar? Louve. Você quer adorar? Adore. Você quer orar? Ore. Você quer contribuir? Contribua. Você quer ir? Vá. Você quer vir? Venha. Você é livre. Se for servo de Jesus, é livre. Se for servo da igreja, não é tão livre assim não. Se for servo de uma empresa, não é tão livre assim não. Mas se for de Jesus, você é livre. E o que você for fazer como servo, tem que ser para Ele. No Antigo Testamento, Deus diz que estava com nojo dos sacrifícios, porque eles ofereciam para Deus as sobras. Eles ofereciam para Deus o defeituoso, o manco, o coxo. E Deus usou um profeta uma vez e falou assim, oferece para o teu patrão isso, para o teu príncipe. Faça um churrasquinho aí na tua fazenda, no teu sítio ou na tua casa, e convida o teu rei, ou o príncipe, o filho do rei, e mata o animal com defeito e oferece para ele. Mata o defeituoso, contaminado. Ah, você não faz isso para o teu príncipe, mas para mim vocês fazem, disse Deus. Então, queridos, quando eu entendo que o sacrifício é maior, depois de um dia de trabalho, nós precisamos rever o nosso serviço a Deus. Nós precisamos colocar coração nisso. Nós precisamos colocar fidelidade, ponderar, pôr os pingos nos is. É a Deus, então é de todo o meu coração. É a Deus, então é de toda a minha força. É a Deus, então é de todo o meu entendimento. Agora, se não for a Deus, se você não crê, se você não é servo, se você não aceitou a missão, você está liberado. Isso é para servos de Jesus. Quem não é servo de Jesus, esquece tudo isso. Não tem menor comprometimento. Jesus disse assim, aos que creram nele, sabe quem é verdadeiramente discípulo? É quem permanece na minha palavra. Não é rebelde. Qual é a palavra? Vou falar algumas palavrinhas principais. Vinde, nós já viemos, amém. Aprendei de mim. O serviço que nós oferecemos a Deus, nós aprendemos com quem? Foi aos pés do mestre? Foi com a Bíblia? Ou eu vejo muita gente falando, eu faço o que eu sinto, o que eu acho que dá, o que eu gosto, o que eu quero. Jesus não disse isso, ele falou, vinde a mim, que todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu vim aqui ensinar para vocês como é que se serve a Deus. Ele é o servo maior. Falou, aprenda comigo. Vocês estão à mesa e eu sou o servo. Falou, aprenda comigo. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Ele está dizendo, comprometa-se com isso. Faça alianças, comprometa-se com esse serviço, com esse aprendizado, com esse vinde. Isso é para quem é servo. Quem não é servo não está dentro do reino, está desobrigado. Não tem que vir, não tem que aprender e não tem que tomar jugo. E também não tem que ir, que é o id. Então, id por todo mundo pregar a criatura, isso daí não é para mim não. Quem quiser que vá. Não vou, não oro, não contribuo. Se vocês continuarem rebeldes, vocês não verão a vida. É um reino que para Deus ninguém é inservível. Todo mundo serve, mas tem que servir. Não tem ninguém neste reino que não serve para nada. É um reino que vale a pena servir. E ele falou, se vocês conhecer a verdade vai libertar, e vocês serão verdadeiros discípulos quando a minha palavra permanecer em vocês. Não é ouvir, não é achar legal, é permanecer. Se vocês permanecerem na minha palavra, permanecer nela, então vocês serão verdadeiros discípulos. Qual é a palavra? É vinde, aprendei, tomai o meu jugo, ide por todo mundo. E o versículo 32, que todo mundo conhece, e a verdade vos libertará. Então é essa verdade que vai me libertar de mim mesmo, do meu ego, do mundo, dos enganos, das trevas, da escuridão, do diabo, de qualquer coisa que me tire do propósito de Deus. Que é que vai me libertar das mentiras que podem me enrolar na vida? A verdade. Vou conhecer a verdade e ela vai me libertar. Jesus disse, todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. Os que são verdadeiramente filhos de Deus são livres. Então eu posso me avaliar. Se eu sou verdadeiramente filho de Deus, eu sou livre. Não tenho obrigação de fazer absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo que eu sou livre, eu sou servo. E servo serve. Servo,
Ele tem que servir bem. Último versículo, João 8,42, eles disseram assim: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse: se de fato Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Essa é uma palavra que cabe para todos nós. Jesus está dizendo para mim e para você assim: olha, se de fato Deus é o seu pai, então você ama Jesus. E se você ama Jesus, quem ama, serve. Qualquer coisa que você amar verdadeiramente, você vai fazer por ela alguma coisa. Não tem como amar e ficar inerte. Nós somos movimentados na direção daquilo que amamos. Quem ama jogar bola não perde uma chance de ir para o campo. Quem ama pescar não perde uma chance de ir para o rio. Quem ama filme não perde uma chance de ir para o cinema. Quem ama tudo que você ama, você é movimentado naquela direção. Jesus disse: vocês estão falando que vocês são filhos de Deus? Ele falou: não tem como. Eu vim de Deus, eu sou filho de Deus. Se vocês tivessem Deus como pai, vocês estariam me amando e não querendo me matar. Se nós acreditamos em tudo isso que eu acabei de falar aqui, o nosso serviço para Deus é em outro nível, acima do nível da religião. Ah, igreja, que igreja? É Deus. Ah, o pastor, que pastor? É Deus, é para Deus, é com Deus. É eu e Deus. Minha fidelidade é a Deus, o meu serviço é a Deus. O meu amor é a Deus. Ninguém me obriga a nada. É um amor que nos movimenta, é um amor que, correspondido, ele nos leva nessa direção. Como é que vai ter um culto a Deus e eu amo a Deus e eu não vou nele? Como é que Deus vai ser louvado e eu amo louvá-lo, mas eu não vou poder louvá-lo? Por quê? Como é que o povo vai orar a Deus e eu não vou orar? Não se trata de obrigação. A pessoa não consegue se ver fora, a não ser que o amor esteja esfriando. A não ser que ele tenha aquela ideia assim: ir na igreja ou não ir na igreja. Aí já muda tudo. Aí é num nível inferior. Vou na igreja, vai cantar uns hinos, vou ouvir a palavra, cumprimentar os irmãos. Mas se eu pensar nisso como um reino chamado dos céus, cujo rei é Jesus, e ele está acontecendo na terra, e eu sirvo a esse Deus, eu sou servo. Como é que vai ter serviço se eu não estou fazendo nada e eu não estou servindo? Qual será o prejuízo disso? Então, queridos, eu quero encerrar aqui que Jesus ensinou isso para pessoas que estavam muito interessadas em ser servidos. E Jesus é um Jesus que serve, ele é o servo maior. Ele está sempre pronto a atender, a cuidar. Ele falou: vou diante das minhas ovelhas. Mas ele nos chamou para servi-lo. Não conheço ninguém que foi chamado para nada. Lá você não serve para nada, mas eu estou te chamando. Porque no reino dos céus vai ter gente que não vai fazer absolutamente nada. Não existe isso. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Esse texto está dizendo assim: olha, enquanto você está aqui, porque você tem alguma coisa para fazer para Deus. O dia que você não tiver mais nada para fazer, Deus te leva, que não é lugar de fazer nada. Por causa da corrupção. Como é que Deus vai manter um salvo na corrupção se ele não tem nada para fazer? Por causa da corrupção que destrói grandemente. Correndo o risco de se perder aqui, você não tem nada para fazer. Deus me leva então, não tem nada para fazer. Estou correndo o risco de me perder a salvação. Mas se Deus nos mantém aqui, é porque nós temos algo por fazer. E isso está sendo devido a Deus. Eu fico triste de ver uma cadeira vazia, mas eu tenho que me preocupar com o meu serviço. E se eu puder te motivá-lo a fazer o seu, e você me motiva a fazer o meu, mas eu não tenho como obrigá-lo, é a Deus. Deus não tem servos presos. Eu não posso prender ninguém, você não pode prender ninguém, você não pode obrigar ninguém. Se é de Jesus, é livre. Jesus não tem servos presos e Jesus não tem servos que não servem. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Coloque diante de Deus. Não existe honra maior do que ser chamado por Deus para ser servo de Jesus. Não existe recompensa maior. Não existe galardão maior. Nada maior para os homens. Não existe nada maior para a humanidade do que servir a Jesus. Nós estamos no tempo das nossas oportunidades. Você é livre.
para servir ou deixar de servir. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Nós viemos aqui, ó Deus, te adorar, oferecer a ti o nosso louvor, a nossa adoração. E viemos também, ó Deus, ouvir a tua palavra, porque ela é importante para a nossa vida. Nós queremos ouvi-la, entendê-la e praticá-la. Por isso, Pai, nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida e queremos pedir a Deus o fiel cumprimento dela em nós. Perdoe-nos, ó Deus, o tempo perdido. Perdoe-nos, ó Deus, o tempo da ignorância, o tempo de cegueira. E queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos iluminar para servirmos a Deus nesse nível, com alegria, com entusiasmo, na alegria e na força do Senhor, de todo o coração. Cada um tem, ó Deus, a consciência de que todo passo, toda atitude, toda decisão dada nessa direção é dele diretamente a ti, ó Deus. Tudo ao Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha operar em nós de tal forma que possamos te servir de um modo agradável. Que o Senhor tenha prazer na nossa vida, no nosso serviço, no nosso testemunho, no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa contribuição. Em todas as coisas, ó Deus, nós queremos fazer isso de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos e pedimos que o teu Espírito Santo venha operar em nós de tal maneira que possamos te servir, ó Deus, de uma forma que te agrada. Que o Senhor, ó Deus, tenha prazer na nossa vida, que entendamos, ó Deus, este amor e haja correspondência no nosso coração, que entendemos, ó Deus, as suas promessas e haja, ó Deus, confiança da nossa parte, de que tu és Deus e que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor fará. É no nome de Jesus que eu te peço, ó Deus. Opere na nossa vida de tal forma que sejamos comprometidos com essa causa e que a nossa vida, ó Deus, seja um serviço agradável a ti no teu reino, no tempo das nossas oportunidades. É no nome de Jesus, ó Deus. Também eu oro, ó Deus, se tem aqui alguém doente, oprimido, preso, precisando, ó Deus, de uma resposta, precisando, ó Deus, de algo da tua parte. Nós estamos na tua presença em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, inclina-te a esta vida que veio com fé buscar em ti, ó Deus, o socorro, o alívio para aquilo que ele busca. Pai, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, contemplando esta vida com libertação, com cura, com revelação, com direcionamento para o teu nome ser glorificado no meio do teu povo. É assim que nós cremos, ó Deus, é assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Deus, eu te peço, em nome de Jesus, faça de mim um servo livre. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.